Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Minha versão é NAA. Gênesis 3. Quero ler a partir do versículo 1. Isso, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1. E eu quero ler com vocês até o versículo 10. Quem trouxe Bíblia aí, mexe nas folhas para eu ver que você trouxe. Diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz de Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém, Senhor. Ministra sobre o nosso coração nessa noite, segundo a porção preparada pelo Senhor para a vida de cada um dos teus filhos, e nos faz crescer como corpo de Cristo, como igreja e como indivíduos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmão. Está prestativo esse guri. Olha só, o tema da minha mensagem, o nome dela é Onde Você Está. Diga comigo, onde você está? Quem tem filho pequeno aqui? E para quem tem filho pequeno, a preocupação não é de quando o filho está bagunçando, né? Mas quando ele está quieto. Porque quando ele está quieto, irmão, pode saber que está aprontando. E quem já passou dessa fase, e quem já teve filho pequeno, você sabe disso. O filho, a criança, enquanto está agitando, você sabe que está lá, está mexendo nas panelas, está abrindo portas, ficou quieto, você já não sabe mais. Aí mora o perigo, né? Porque nesse tempo ele deve estar fazendo alguma coisa. Vai lá onde está o cachorro, cai, rala a testa, né? Não é isso? Se bate, é uma coisa séria. E agora esse texto ele traz umas informações importantes, porque Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é a Gênese, ou o início de todas as coisas, a criação, a organização do universo, a constituição do homem como autoridade, né? Mas a Bíblia diz que Deus havia dado uma ordem para aquele casal, dizendo: olha, isso tudo é de vocês, né? Vocês façam o que vocês quiserem, há uma só restrição: não toquem naquela árvore, porque aquela árvore pode trazer para vocês algo que vocês não gostem, que vocês não gostam. E a Bíblia diz que a serpente, ou seja, a ação maligna naquele lugar, daquele que havia conspirado contra Deus, que havia sido lançado, né, fora do céu, segundo diz Isaías 14 ou Ezequiel 28, ele está lá para quê? Para constranger aquele povo e para quebrar o vínculo do homem, da criação do homem, para que eles então sofressem dano, para afrontar a Deus. E se você ler o primeiro livro escrito pela Bíblia, embora cronologicamente não esteja disposto assim, você vai ver que Jó, o primeiro livro escrito, a Bíblia diz que um dia Deus está
no alto lugar, né, nas regiões celestiais, os seus anjos estão lá, de repente chega o diabo, batendo asa, ou com as suas turbinas ligadas, eu não sei, eu nunca vi o mundo espiritual dessa maneira, mas Deus, ele promove um diálogo com o diabo. É interessante isso, né? Que Deus vai perder tempo com o diabo? Mas ele diz assim: tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, que teme a mim, que se desvia do mal. Falou, dá uma olhada, o cara é um exemplo. Aí o diabo fala, também, cara, você dá tudo para ele. É só você tirar o que ele tem, e eu quero ver a conta dele vermelha, se ele não vai negar na sua cara. Eu quero ver o carro dele estragar, né? Aliás, eu fui hoje para Cascavel, eu confesso que eu fui orando, irmãos. Eu fui com uma carga além do que podia, e o meu carro fazia um barulho estranho. Eu falei, é só que faltava, né? E depois descobri que o barulho era um desajuste da própria portinha, né, da utilitária. Mas eu fui com medo e eu pensava, e se furar o pneu aqui agora? Eu vou ter que descarregar os 700 e poucos quilos para botar o macaco, porque o macaco não vai responder com tanto peso. E eu fui orando até lá. Quando eu cheguei, descarreguei, que estava vazio, eu falei, obrigado Jesus, vamos de volta. Mas é interessante porque há preocupações que às vezes elas têm o poder de nos distanciar de uma palavra, ou da segurança da palavra de Deus, ou do respaldo da palavra de Deus. E é o que o diabo fala na questão de Jó. Também, ele não tem preocupação. Dá uma olhada para os seus bens, dá uma olhada para a casa dos sonhos, dá uma olhada para o carrão na garagem, dá uma olhada para a conta bancária, derramando o azul. A Bíblia diz que Deus permite, porque ele era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Falou, toca nele então. Eu acredito que o diabo, não sendo onisciente, não sabendo todas as coisas, pensou, agora Deus se lascou comigo. E ele promove então o quê? A derrocada, a falência, porque diz que os seus rebanhos foram roubados, as suas colheitas foram queimadas, foram saqueadas, servos mortos, e eles chegam dizendo, Jó, o negócio é o seguinte, cara, estavam os teus servos cuidando dos rebanhos, vieram os caldeus, os povos arrebataram tudo, e a Bíblia diz que enquanto esse contava a tragédia, chegava outro, caiu fogo do céu, queimou, enquanto esse chegava, contava outro. E de repente, chega o último dizendo, prepara o funeral, teus filhos morreram. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. E então, diz que Satanás volta à presença de Deus, e Deus fala, embora você tenha me incitado contra meu servo, que é íntegro, reto, que se desvia do mal e teme a mim, ele está aí, ó. Então o diabo fala de novo, mas também, com esse shape todo, esse corpão, essa saúde toda, cara, como que ele não vai superar tudo isso? Deixa eu tocar nele. Deixa eu botar uns furúnculos. Quem era o tempo do furúnculo? Isso aqui é coisa de gente antiga, né? Furúnculo. Né, Vanessa? Se identificou, né? Né? E olha só, e a Bíblia diz então que ele se enche de chagas e ele se coça com um caco de telha, os cachorros lambem. Ele rasga suas roupas, ele joga cinza sobre ele, que era sinal de humilhação. A sua mulher diz, cara, você mantém tua integridade, amaldiçoa-se Deus e morre. Ele fala, você fala como uma louca mulher, não recebemos o bem de Deus, também não receberíamos o mal. Aonde estava Jó? Aonde estava o coração de Jó? Não estava no mesmo lugar do coração de Eva, do coração de Adão. Porque Deus não pergunta o que você fez, mas o que você fez levou você para onde? A sua escolha levou você para onde? Aonde você está e por que você está? Como você descobriu que estava nu? Você fez o que não tinha que fazer? Você comeu da árvore que não tinha que comer? Aonde você está? Essa é uma pergunta que deveria ser feita para nós mesmos todos os dias. Aonde nós estamos? Aonde nós estamos com os nossos pensamentos? Onde estamos com os nossos olhos? Aonde estamos? O que nos chama a atenção? O que nos leva para tantos lugares? E a proporção disso às vezes traz uma catástrofe não só individual, mas coletiva. E por isso que a Bíblia diz que nós temos que, vendo tantos testemunhos que nos rodeiam, nós temos que brigar e nos desvencilhar com o pecado que tão de perto nos cerca. Volto à expressão ou ilustração da criança
Repita comigo, criança. A criança em silêncio é um perigo. A criança em lugares onde tem muita coisa para mexer é um perigo. O índice de acidentes com crianças, o maior índice se dá dentro de casa, aonde parece que é seguro, mas aonde o parecer ser seguro relaxa os cuidados. Por isso que a Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E ele continua, Paulo continua dizendo, não veio sobre vocês tentação, senão humana. O diabo me tentou. O diabo, irmão, ele só põe o prato, mas é a nossa fome que faz com que abracemos. Aonde você está? Eu pensei que eu fosse chegar aqui, imagina eu, Deus falando, você estaria ensinando o papagaio a falar. Eu pensei que você estaria adestrando alguns animais, Adão. Você está escondido, aonde você está? O que você fez? Quando a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer todo sofisma, para destronar toda a fortaleza na nossa mente, ele está dizendo, cuidado da maneira que você processa algumas coisas. Cuidado. Já contei para vocês inúmeras vezes, talvez você tenha passado, eu creio que várias vezes por isso, você passar num caixa de qualquer estabelecimento, no meu caso o mercado, receber troco a mais. Talvez a gente pode pensar no momento assim, Deus me abençoou. Glória a Deus, ou seja, Deus usou a menina do caixa para me abençoar. São coisas tão pequenas, e aí eu quero, introdução feita, eu quero partir para o tema em si. Abra Eclesiastes capítulo 10, versos 1 e 2. Eclesiastes 10. Versos 1 e 2. Achou aí ou não? Diz assim: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. E é interessante entendermos que esse livro de Eclesiastes, ele é o último livro atribuído a Salomão. Quem foi Salomão? Salomão foi o filho do rei Davi, que o sucedeu no reinado, aquele que no primeiro capítulo de Reis, primeiro de Reis, capítulo 2, Davi está morrendo, chama Salomão e fala, cara, eu estou indo embora, estou partindo, vou para o mesmo lugar dos meus pais, seja você corajoso e seja homem, ele diz. Porque Salomão seria o sucessor do melhor rei que Israel já teve. O rei, o homem que mais teve intimidade com Deus, que Deus diz, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Então Davi fala, cuida, cara, em fazer e me tomar como exemplo, para que você não erre. E esse Salomão, no final, já um sexagenário, um tiozinho, já tinha direito ao passe livre, pagava meia no ônibus, já podia encostar, no estacionar, já tinha o passe. A Bíblia diz que ele escreve, ou a ele é atribuído esse livro. E Eclesiastes, se você vai ler, ore antes de ler, porque às vezes ele pode dar um nó na sua cabeça, mas é uma reflexão de um homem que viveu muita coisa, de um homem que fez muita coisa errada, porque a Bíblia diz no primeiro livro de Reis, capítulo 11, 3 em diante, que ele se apaixonou por muitas mulheres, que ele abraçou muita coisa, que ele ofereceu holocaustos e sacrifícios para deuses que o próprio Deus abominava, que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas ele chega um momento da sua história que ele consegue refletir e analisar algumas coisas. E ele diz então, a mosca morta, ela faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro. O que é isso? Quem usa perfume aqui?
Todos. Aliás, a indústria de perfumaria cosmética aí todo ano cresce, perfumes também. Mas é interessante que o perfume, se você buscar a história, ele foi criado há 4.000 anos atrás, lá no Egito, porque eles queimavam madeiras, né, para tirar o aroma, iam juntando essências. E ele está falando exatamente sobre isso, sobre a cultura da época, como era o perfume da época. Então eram grandes vidros, essências, aromas, né? Mas se estivesse descoberto, diga comigo, descoberto. Se estivesse descoberto, qualquer coisa que ali caísse poderia contaminá-lo. E ele faz referência a uma mosca. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você sabia que a nossa legislação da vigilância sanitária permite que pelos de ratos estejam nas comidas, ainda que numa proporção pequena? Você sabia disso? Vá lá e põe no Google, quanto de fração de ratos e pelos as comidas elas podem ter. Você vai se assustar. E para ajudar você, principalmente no ketchup e molho de tomate. Talvez você vá abolir, mas é uma lei, uma legislação que autoriza, que permite, irmãos, um tanto de pelo, não fala de rato, mas fala de roedores, né? Roedores e fragmentos de insetos. Você acha que o café que você toma é café? Sabe aquele café gourmet que você olha na prateleira e custa 50 conto? Aquele é café. Sabe esse que você toma aqui, que a gente paga vintão? Esse é café com um pedaço de pau, com não sei o que, tudo moído, joga água quente e você ama o café aqui. É ou não é? Porque a gente ora nele, por isso. Mas é verdade, há tanta coisa que nós não percebemos que é prejudicial à nossa saúde, que está sendo autorizada. E Salomão está dizendo, a mosca morta vai contaminar todo o contexto e vai cheirar mal. Ele diz um pouco de tolice, um pouco de insensibilidade, um pouco de irresponsabilidade estraga todo o molho. Então cuidado com as coisas que você acha, não tem problema. Tem muito problema, sim, tem coisas que nos parecem, né? É o que esse mesmo Salomão escreve em Provérbios. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, as paisagens são excelentes, é tudo maravilhoso, mas lá no final vai gerar morte. Adão, aonde você está? Estou escondido, porque eu tive medo, mas medo por quê? O que você fez? Alguma coisa que você fez que está pesando na sua consciência? Eu acho interessante esse texto, porque às vezes nós fazemos coisas que nem pesam na nossa consciência. E nós relativizamos, ou seja, do nosso ponto de vista, está tudo legal. Do nosso ponto de vista, é politicamente correto. Do nosso ponto de vista, não tem nada que desagrade. Mas a Bíblia diz, o mesmo apóstolo Paulo, falando na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós somos a carta lida. O que ele está dizendo? Nós que nos engrandecemos para dizer que nós crescemos como povo cristão, evangélico todo ano, e que nós já somos mais de 30 e poucos %, e diz que daqui a poucos anos, os evangélicos serão mais de 50% no Brasil, e daí? Qual o efeito disso? Qual o efeito dessa visitação, desse encontro transformador, que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo? Aonde estamos nesse contexto de Deus? Aonde estamos nesse contexto que Deus diz, cara, eu escolhi você, para que você vá e dê fruto, e o fruto permanecendo, você vai pedir o que você quiser, e tudo eu vou dar, João 15:16. Aonde você está? Coisas que não tem problema. É o primeiro gole, às vezes o primeiro gole é o perigoso, irmão. É a primeira fechada. E eu sei o que eu estou falando, eu sei de onde eu vim, de onde Deus me tirou. É a primeira mentira, ou a continuidade da outra. É um abismo que vai puxando o outro abismo.
São buracos que vão cavando outros buracos. São escolhas que vão fazendo com que nós vamos nos enrolando e nos enrolando. Aonde você está, Adão? Estava tudo tão perfeito, eu criei tudo tão perfeito. Nós nunca vimos tantos escândalos imorais, sexuais, dentro da igreja, com membros e com liderança de igreja, num contexto geral, nunca vimos tanto. Porque pessoas brincam e não respeitam e não temem a palavra de Deus. Ah, você teme sim, muito bem, porque até o diabo crê e ele treme. O diabo crê e ele treme, mas tem cristão que não consegue temer a Deus, que acredita que cresceu espiritualmente, mas não cresceu, só tem tempo de igreja, só tem tempo de participação. Há um texto que eu acho maravilhoso, se alguém lembra onde está, me avisa. Eu acho que é Atos capítulo 17, que a Bíblia conta de um povo que se tornou nobre porque eles ouviram a mensagem dos apóstolos e eles foram verificar se essa mensagem era verdadeira. Um povo de uma cidade chamada Bereia, não sei se é esse texto, mas tem Atos. Diz que eles ouviram e eles então foram verificar. Por isso que a gente fala para você, o que você ouve aqui, irmão, você tem que rebater, você tem que olhar, você tem que ver se está aqui. Mas você só vai saber se você lê isso aqui. Você só vai saber se isso é uma verdade se você tem o hábito de alimentar com isso aqui, ó. Há tantas heresias sendo contadas, há tantas mentiras sendo contadas nos púlpitos, nas salas, nas casas, dizendo é de Deus. Um dia um rei do Antigo Testamento, não lembro onde está também, mas a Bíblia diz que eles chamam o profeta, mandam chamar o profeta, e os caras que foram chamar o profeta dizem assim para ele, o negócio é o seguinte, cara, está todo mundo profetizando em favor do rei, você não vai ser o cara que não vai fazer, então você vai lá e fala o que todo mundo está falando, agrada o coração do rei. E ele falou, o negócio é o seguinte, eu vou, mas o que Deus falar eu vou falar, porque eu tenho compromisso com ele, eu não tenho compromisso de agradar a ninguém, o coração de ninguém. Se você olhar a história do profeta Jeremias, ele combatia a idolatria daquele povo, ele combatia aqueles reis. Ele apanhou, ele foi colocado no tronco, ele foi jogado na fossa, na cisterna, e diziam, não fale mais contra nós. E ele saía da cisterna e saía dizendo, assim diz o Senhor, vocês vão se lascar. Não nessa linguagem, essa talvez fosse a nossa. Você consegue entender? Talvez nós estamos buscando lugares que são confortáveis para nós. O pai da fé, ele sai da sua casa, com 75 anos de idade, com uma promessa, você vai ser pai de nações. O agravante é que a sua mulher, com 65, já é estéril. Para onde você vai? Eu não sei, vá. Aonde você for, eu vou te abençoar. Quem abençoar você, eu vou abençoar. Quem amaldiçoar você, eu vou dar conta deles. E ele diz, sê tu uma bênção. E ele anda, e ele anda, e ele anda. Ele anda tanto que a sua mulher fala assim, ó meu velho, não vai dar certo não. Não vai dar certo não. Vamos apelar para uma alternativa. E a mulher do pai da fé oferece a sua secretária. Nasce um filho. Capítulo 16 de Gênesis. Nasce Ismael. Abraão tinha 86 anos. Capítulo 17, início do capítulo 17. A Bíblia diz que Abraão tinha 99 anos. E o Senhor aparece a ele, não dá bom dia, não pergunta se tinha café, ele fala, anda na minha presença e ser perfeito. Alguns historiadores, e aqui há um discurso às vezes contraditório entre eles, dizem que conforme o texto sugere, Abraão ficou 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Porque quando nasce Ismael, ele tinha 86 anos. Agora ele aparece a Abraão, quando Abraão tinha 99 anos.
Aonde nós estamos na nossa capacidade de crer do que muitas vezes nós falamos e pregamos para tantos? Será que nós temos a fé suficiente para viver os nossos testemunhos e não dos testemunhos dos outros? Será que nós temos a coragem suficiente de poder dizer como Paulo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e a gente não completou nada, a gente está ralando, e eu guardei a fé. Quando você acorda, você fala, oh, mais um dia, ou você fala, esse é o dia que o Senhor fez. Eu relembrei na minha cela esses dias, eu vou contar para você, você já ouviu isso? Há uma historinha, uma ilustração que diz que uma empresa de calçados em expansão pega 2 dos seus melhores vendedores e manda para um país distante, né? E manda para um lado do país e o outro para o outro lado. E de repente um cara chega lá e passa o relatório. E o relatório era: cancela o projeto, cancele os investimentos, não fabrique calçados, aqui ninguém usa calçado. E o dono da fábrica, como aqueles balões, né? Chega o outro relatório, o cara esfuziante diz, pode quintuplicar a fabricação de calçados, porque aqui ninguém usa sapatos. Como que você enxerga a sua vida? Como que você enxerga o seu depois? Como que você enxerga o seu amanhecer? De que maneira você enxerga o trabalhar de Deus na sua história? A gente costuma dizer assim, aquele que é fiel para cumprir a sua promessa. Mas quando a fidelidade de Deus anda lado a lado conosco, agora, é nesse momento. E quando demora, irmãos? Esse dia eu estava lembrando, nisso da nossa conversão, meu Deus do céu, era uma luta que só Jesus na glória. Não posso dizer que faltou, irmãos, mas limitou de um jeito. Nunca comi, eu acho que Deus me promoveu a ser vegetariano um bom tempo. Nunca comi tanto legume, nunca comi tanta salada. Nós vivíamos do cimidão, lembra do cimidão? Cimidão eu uso, cimidão eu como, cimidão. E glória a Deus por isso. Você pode ver que eu continuei forte, estou fortinho até hoje. Aonde você está, Adão? Cara, eu montei um cronograma para a humanidade, Adão. Era só você continuar com ele. Mas aí a Bíblia diz em Romanos 5,19 que pela desobediência de um, o pecado entra e alcança a todos. A gente brinca, né? O dia que chegar no céu, eu vou sentar com Adão. Senta aqui. Agora nós vamos conversar, porque você fez eu sofrer lá embaixo tanto tempo. Mas nada a ver, porque de repente Deus tira Adão e Eva do jardim e o coloca do lado de fora para protegê-los, coloca os querubins ali para guardar o jardim. Deus não perguntou, o que você fez? Falou, onde é que você está? Vamos restabelecer o diálogo, vamos restabelecer a conversa, vamos ver onde você caiu, e onde você caiu, você levanta e continua, é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que o homem pode cair 7 vezes, em todas o Senhor o levantará. Mas nós não podemos continuar a cair e cair e cair. Nós precisamos ganhar musculatura emocional. Às vezes as pessoas querem ser espiritualmente fortes, mas a sua emoção destrói qualquer possibilidade do espiritual ser forte. Toda hora olhando para dentro de si mesmo e achando um problema nos outros, achando um problema aqui, e não conseguem vencer a sua mente. Não crescem, porque isso afeta a nossa capacidade de acreditar, de viver o melhor de Deus. Onde você está? Em que nível você está? Em que nível nós estamos? A gente costuma dizer, até de uma maneira figurada, porque não é assim que Deus trabalha, né? Mas, por que Deus não dá para alguém o que Ele quer? Porque se der agora, Ele vai vazar da igreja. Vai sumir da presença de Deus. Ou vai fazer de Deus uma caricatura agora que Deus Ele é como Ele acha que deve ser.
Mas a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então não há nem como eu querer comparar-me a dizer eu sei o que Deus pensa. Não, eu não sei o que Deus pensa. Eu não sei o que Deus tem para mim ao final do culto. Eu não sei o que Deus tem para mim amanhã. Eu posso sonhar sim. Eu posso desejar sim. E se eu orar a sua palavra, Ele vai confirmar os meus sonhos, os meus projetos, eu vou acreditar. Mas pode ser que na caminhada alguma coisa aconteça, um pneu fure. Hoje estava chegando em Cascavel, tinha um carro que assim, havia capotado. Estava lá, um monte de gente, a ambulância chegou. Um descuido, talvez um descuido. Talvez uma manutenção que deveria ser feita e não foi feita. Talvez um conselho, agora falo espiritualmente, um conselho que deveria ser acatado e não foi acatado, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Vai falar o que eu devo fazer. Sai daí. E a gente não aceita conselho. A gente é que nem aquela criança que acha que agora já pode tudo. A gente estava brincando esses dias, né? O Natan já vimos, a Graziele tem umas cicatrizes, né? A Graziele subia um muro, né? Criancinha de 1,80 m, pulava para o vizinho, um dia foi pular outro muro e rachou a testa, porque acha que já pode tudo. Criança acha que já pode tudo. Por isso que eu digo que uma tomada, irmãos, uma criança, a primeira vez é saudável. Porque ela vai meter o dedo na tomada, ela não vai colocar de novo. Tem coisas que são saudáveis, e por isso que eu acredito que Deus permite algumas coisas para dizer, pronto, agora você já sabe que não deu certo, então chega. Quer sofrer? Por sua conta e risco. Estão aí ou não? Aonde você está? Por que você fez isso? Por que você não partilhou e usufruiu de tudo isso? A Bíblia diz no capítulo 2 de Gênesis, que depois de Deus criar tudo, Ele trazia os animais para Adão dar nome. Irmãos, você consegue entender o nível de sabedoria que esse homem tinha, que foi criado por Deus? Porque ele olha para a vaca e fala, tem carne de vaca, e vai dizer que vaca não tem carne de vaca. E ele começa a dar nome às plantas, aos animais e tudo. Ele disse, domine sobre todas as coisas. Domine sobre todas as coisas. Até que a curiosidade matou o gato. Nesse caso, matou Adão. E nós junto, né? E aquela voz dizendo, cara, é tão bom. Prova disso. Prova. Pensa que é satisfatório. Pensa que é prazeroso. E as consequências? Que consequência? Nada. Isso é o que todo mundo diz. Tem nada não. Vai ser feliz. Aquela frase do se é feliz, não. Como é que é? Se te faz feliz, não é pecado. Assinado? Satanás. Aliás, tem uns memes muito legal agora, né? Uma sugestão que o cara quer fazer um negócio que não pode, alguém fala, não, cara, vai lá, isso é bom. Ah, legal, gostei, teu nome, Satanás. É exatamente isso. Você consegue entender a complexidade disso daqui? Mas, sobretudo, o amor que exala disso daqui? Dos meus pecados eu não me lembrarei mais. O Senhor falando para o seu povo. Vou lançar no mar do esquecimento. Aí tem crente pescador que vai lançar a isca lá aonde Deus jogou o pecado, onde Deus esqueceu. Aliás, já falei demais, fique em pé, em nome de Jesus. Mas eu gostaria que você aplicasse isso na sua vida. Aonde estamos? Quais as sugestões que nos chamam a atenção? Quais as vozes que nos direcionam? Quais as moscas têm tido acesso ao nosso perfume, à nossa essência? Que área da nossa vida está descoberta, sem proteção?
É ali que as moscas vêm. Se você não tem nojo do que eu vou falar, mas varejeira é um bicho nojento. Você já reparou que essa mosca verde, ela tem 2 estágios? O estágio em quando ela está toda esvoaçante, toda alegre, voa para lá e para cá, mas quando ela está mais lenta, você pode achar o lugar que ela já depositou muitos ovos. Ela liberou o estresse, ela está esperando agora o estrago dos seus ovos, quando eles começarem a ficar aqueles bichinhos assim, aqueles arrozinhos que caminham. É nojento? Pois o pecado é assim mesmo, irmão. O pecado cheira mal às narinas de Deus. Me arrependi desse povo que criei, diz Gênesis 6, vou acabar com tudo. E ele acha um justo na terra, Noé, seguinte, dimensões de um barco, e ele fala, o que é barco? Barco é um lugar para andar na água. Que água? Pois não tinha chovido, não estava próximo ao mar, nada. Noé, não discute, corta a madeira, você tem 100 anos para fazer. Já pensou, irmão? E vai ser assim, 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 e quando tudo se cumprir, eu vou mandar a bicharada. Olha só, eu vou mandar a bicharada, você não vai ter que laçar nada, a bicharada vai vir, e você vai levar 2 de cada espécie. 100 anos. Às vezes Deus, ele parece que é meio doido. Já parou para pensar em algumas coisas que acontecem na nossa vida e fala assim, parece que Deus não perdeu a noção das coisas. Não é que Deus perdeu a noção. Às vezes nós não estamos conectados, nós não percebemos algumas coisas. Porque estamos num lugar escondidos. E não era para estar escondido. Adão, onde você está? Eu vim aqui, Adão. Passei em Guaíra, comprei o Rico Tererê. Vamos tomar aí, Adão. Algum tempo atrás eu dizia o chimarrão. Agora que eu já estou paranaense, Paraguai, eu falo o Rico Tererê. E ele estava escondido. Com todo respeito, fala ao seu irmão, sai da toca. Sai da toca. Precisamos manifestar a luz dele, precisamos manifestar a glória dele. Precisamos temperar as pessoas, precisamos dar sabor às pessoas. Cuidado com a mosca da palavra. Cuidado com a mosca da vingança. Cuidado com a mosca do primeiro gole, do primeiro trago, da primeira... E aí você põe o que você quiser. Cuidado com aquilo que contamina a sua vida, você sendo o bom perfume de Cristo. Eu sonho a igreja de Cristo, quando eu falo a igreja de Cristo em Marechal, não é essa aqui, a igreja de Cristo, aquela que com fidelidade prega a palavra. Eu sonho que essa igreja vai dominar essa cidade. Eu sonho que essa igreja, quando tiver a igreja, eu, você, quando a gente estiver num lugar, nós vamos passar, os demônios vão caindo, buf, 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 e vai levantar, a gente vai trazer para a igreja, vai discipular, vai consolidar, e serão ceifeiros da última hora. Eu creio, porque a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Mas eu não creio numa igreja que vai ser isso de maneira negligente, de maneira que se esconde, que apresenta desculpa, que argumenta e que mente. Não, é uma igreja que fala, estou aqui, Jesus, vou pagar o preço por isso. Está difícil lá em casa, mas eu estou aqui, porque eu tenho compromisso. Está difícil no trabalho, mas eu estou aqui, eu creio na palavra. Não estou escondido não, estou aqui. Estou aqui. Esta é a igreja que o diabo treme. Ele não treme quando vê um monte de gente, ele não treme quando o louvor flui, ele treme quando o caráter é transformado. Aí sim, aí ele não tem mais legalidade, porque agora Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo. Então agora ele não tem mais lugar, porque o mais valente entrou na casa e mandou embora, e ele não pode voltar com mais 7 piores do que ele, porque a casa está cheia, não está vazia. Amém?